Meninas, dando continuidade à nossa aula sobre a fisiologia do fio de cabelo, relembrando alguns pontos importantes, ó, vamos pegar aqui para a gente lembrar, né, que nós temos a estrutura do fio, escamas, o núcleo, que é esse pontinho rosa, e esse centro que é a medula. Lembrando que as escamas elas têm a função, especificamente, de quando elas estão fechadas, de proteger essa parte interna do fio, que é o córtex, onde estão os nutrientes, onde estão as pontes do fio de cabelo, onde está toda a estrutura dele. E a medula, hoje, ela tem uma função específica, apesar de não ser assim, haver um consenso científico sobre isso, mas eles dizem que a medula tem uma particularidade importante aí durante o crescimento do fio. Hoje nós vamos falar nesse vídeo agora, essa aula de hoje, nós vamos falar sobre os 3 principais tratamentos que é fundamental todas vocês saberem, uma vez que vocês queiram cuidar do cabelo de vocês, da maneira como nós profissionais cuidamos dentro do salão de cabeleireiro, ok? Então nós precisamos entender, lembrar de um detalhe antes na aula, que nós vimos aqui, olha, que se essas escamas se mantiverem abertas, se elas foram processadas pelo pó descolorante ou por um mau cuidado do cabelo, por uso excessivo de chapinha, por uso excessivo de calor, essas escamas se mantêm mais abertas, uma coisa acontece, ela perde o brilho do cabelo, ok? E outra coisa, o cabelo enrosca um no outro, por isso que quando você passa a mão, a tua mão trava. Então quer dizer que as escamas estão abertas. Estes tratamentos têm a função básica de colocar nutrientes nesse fio de cabelo e ajudar essas escamas a manterem por mais tempo fechado. Eu expliquei um pouquinho sobre a massagem, depois na aula prática nós vamos ter isso. Como nós fazemos essa massagem, trabalhar bem isso, por quê? Para as escamas estarem fechadas, porque não adianta nada. Se nós colocarmos hidratação, nutrição ou reconstrução no fio, e você não estiver com as escamas bem fechadas, não adianta nada. Ele vai entrar no seu fio, você vai aplicar o produto, depois de um tempinho ele vai sair para fora. Às vezes na segunda lavada já não existe mais. Por isso que algumas pessoas dizem que quando faz tratamento em casa, não tem durabilidade. O problema é porque a técnica, a forma de se fazer a massagem, ela não está sendo feita corretamente. Ou não é aquela coisa igual condicionador, que você só passa, solta a mão, não é assim que vocês fazem? Solta a mão e tá pronto. Não, precisa de um trabalho específico. Então, mas agora eu preciso esclarecer para vocês qual é a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução, tá? Então, aí vamos começar pela hidratação. A hidratação, ela é um hidro em ação, ou seja, água sendo introduzida no seu fio de cabelo. Antigamente, se tinha esses potes de produtos de hidratação, se tinha protocolos dentro do salão para você vir várias vezes para fazer hidratação. Só que o tempo foi passando, eles foram entendendo que alguns cabelos precisavam de água e eles estavam colocando comida, que aí já é um processo da nutrição que eu vou explicar agora mesmo. Por que da água? Durante os processos químicos, seja a descoloração, o uso de chapinha, se as escamas estão abertas, elas ficam, o cabelo tendo acesso, por exemplo, na praia ou no sol, às vezes a pessoa joga beach tênis ou faz algum esporte ao sol, né, exposição aos radicais livres, o que acontece? Se as escamas estão abertas, ela começa a como que evaporar ou como que perder a água desse fio. O que acontece quando o fio de cabelo ele perde a água? Ele começa a ficar enrijecido. Aí você tem aquele aspecto que quando você olha para a pessoa, você tem um aspecto de cabelo ressecado. Um cabelo tem que ter, se você tem mecha, se você tem algum tipo de coloração, algum procedimento químico, é fundamental você ter alguma máscara de hidratação em casa. Por quê? Você precisa devolver água. É igual o corpo, gente. Quando você faz uma corrida, por exemplo, que você soa bastante, você desidratou o seu corpo. Você precisa tomar lá água, tomar Gatorade, uma água com coco. O cabelo é a mesma coisa. Se você faz um procedimento químico, ou você gosta de fazer chapinha ou babyliss nele, é muito importante devolver água. Então, como é que eu sei se o meu cabelo está precisando de água ou não?
Vocês viram lá no grupo que eu mandei para vocês uma fotinha. Um teste fácil de fazer isso é o seguinte, ó, pega um fio de seu cabelo, coloca em um copo de água e vê. Se ele ficar mais na parte superior, é porque ele está precisando de água, ok? Ele está precisando de um pouco mais de água. Então imagina um copo aqui, se ele ficar aqui mais no alto, ele não afundar, é porque ele está precisando mais de água e menos comida, ok? E outra coisa também, alguns outros aspectos importantes, você vê é o seguinte, o cabelo está com aspecto ressecado, se você percebe que ele está com fio enrijecido, que você só faz assim, ó, ele já quebra. Isso vai mostrar para você se o seu cabelo está precisando de nutrição. Você bateu o olho, está enroscando demais, você passa a mão no cabelo, o cabelo está com aspecto áspero, de ressecado. Cabelo precisa de hidratação, tá? Nutrição. A nutrição, ela parte do princípio que depois que você perde, ou durante o processo que você faz uma descoloração, você perde nutrientes. Você se lembra que eu mostrei para vocês, ó, que o córtex aqui, ó, a parte mais importante do fio, é onde ficam todos os